Olá Fernando, tudo bem? Meu nome é Pablo, eu estou fazendo um trabalho em grupo com o Vinícius e eu vou fazer a explicação das atividades 1, 2 e 3 e o Vinícius das atividades 4, 5 e 6. Quanto à atividade 1, a atividade pede para a gente criar um processo e estudar algumas informações desse processo. Quando a gente cria esse processo, a gente percebe que tem essa janela aqui chamada tipo de processo. Se a gente criar esse processo de maneira genérica, né, ele vai vir com o tipo CPU, né, não estou editando nada, e criei. Né. Quando eu crio, eu posso perceber que esse processo ele transita entre os estados de pronto e o estado de execução. Né. E a pergunta, né, da atividade 1 é qual que é o tipo desse processo, se ele é CPU bound ou IO bound. Esse processo ele é do tipo CPU bound, porque ele não precisa ficar em espera, ou seja, ele não precisa ir para o estado de espera para ter uma entrada, né, ou saída de dados, né, uma gravação ou leitura de dados. Então ele fica transitando entre o estado de execução e pronto. É um processo que exige apenas da execução, ou seja, apenas da CPU. Quanto à atividade 2, ela pede para a gente criar dois processos. Né? A gente cria um, que é do tipo CPU bound, criei, e depois a gente vai criar outro, só que do tipo IOBound, né? Eu editei aqui para o tipo IOBound. Quando a gente cria esses dois processos, a gente percebe que o processo em vermelho, que é do tipo IOBound, ele fica um determinado tempo aqui em espera. Quando passa esse tempo aqui em espera, que ele está tendo uma gravação, leitura de alguns dados, ele volta para a fila de pronto e vai para a execução, certo? Então ele fica aqui nesse transitando, nesse estado de execução, espera, pronto, execução, espera, pronto. Já o processo verde, que é do tipo CPU Balde, ele fica transitando apenas entre execução e pronto. Então a gente percebe que o tempo que ele executa é muito maior que o tempo do vermelho. Né? Ele fica executando, pronto, executando, pronto. Ele executa muito mais vezes, enquanto o vermelho tem que esperar mais tempo. Se eu diminuo, no caso, esse tempo de espera, para bem lá no começo, a gente percebe que tanto o processo vermelho quanto o processo verde vão executar praticamente a mesma quantidade, porque ele chega nessa espera, mas ele executa essa espera nesse I/O é muito rápido, então ele vai para essa entrada e saída, já volta para a fila de pronto, então está tendo essa troca muito mais eficiente. E agora, quanto à atividade 3, ela pede para a gente criar um processo, né? Criei aqui um processo e tentar estudar quais são essas informações e quais são as que estão relacionadas aos contextos de hardware, quais que estão relacionadas ao contexto de software e quais que estão relacionadas, quais são dinâmicas e quais são estáticas. Bom, se a gente for perceber aqui, a gente verifica que as informações dinâmicas, ou seja, as informações que mudam conforme a execução do processo, né, são as informações de estado e a informação UCP, né, que é o tempo lá no processador. Já as informações PID, prioridade e frames, elas são estáticas, elas não estão modificando. Né. Se a gente for ver qual é a definição de contexto de software, a gente vai ver que a definição desse contexto de software é uma relação entre o processo e três grupos, que são os grupos de identificação, cotas e privilégios. Né? O que seria identificação? Seria o número do processo. Então a gente pode perceber que o PID ela está relacionado à identificação do processo, cotas seriam basicamente a quantidade de frames que o processo pode alocar, né, de recursos, então seria essa informação frames, e o privilégio estaria relacionado à prioridade. Né? Então a gente percebe que as informações estáticas, ou seja, as informações que não modificam a execução do processo, estão relacionadas com o contexto de software, PID, prioridade e frames. Já as informações que ficam alterando, né, que é o estado, que é o UCP, elas estão relacionadas ao contexto de hardware, que basicamente são informações que a gente edita dos registradores do processo. Né? Por exemplo, onde que o processo estava quando ele foi para a fila de pronto, quando ele estava em execução, quando ele foi para a espera, esse tempo que ele ficou, né, são informações de registradores. Então, essas informações, como elas modificam, né, obviamente, elas são dinâmicas. Né? Então, essas duas aqui, estado e UCP, está relacionado ao contexto de hardware, e as demais, né, PID, prioridade e frames, estão relacionadas às informações de contexto de software. Meu nome é Vinícius e eu irei apresentar a etapa de avaliação 4. Primeiramente, executar o SOSIM, aí adicionar a janela de estatística. No gerência de processos, criar dois processos de CPU bound. Já podemos observar que fica pronta a execução e uma hora fica dois prontos. E por que isso? Acontece pelo fato de que quando um processo acaba de ser executado, esse processo entra em um delay, que é um atraso, para o próximo processo ser executado. Portanto, até o tempo de espera acabar, o processo fica em estado de pronto. Agora vamos reiniciar para fazer a etapa de avaliação 5. Agora eu vou abrir a janela de log
Vou criar dois processos CPU bound. E vamos verificar que demora 1 segundo para cada processo ocorrer, para executar e ficar em pronto. Então, vamos sair, vamos executar de novo. E vamos aumentar a fatia de tempo. E criar dois novos processos. Aí vai demorar um pouquinho para executar, mas vamos perceber que demora mais tempo para executar cada processo de execução para pronto de tempo. Aí o processo demorou 1 segundo de execução e de pronto no primeiro, e após mudar a fatia de tempo, como foi dito antes, aumenta o tempo de execução e depois entra em estado de pronto. Tá. Agora vamos fazer a etapa de avaliação 6. Depois e log, mais um mais um log, vou criar dois processos bound, CPU bound. Aí podemos ver que vai demorar 1 segundo para cada processo ocorrer. Aí vou pegar o primeiro processo e vou suspender ele. Aí vamos ver que só vai ocorrer o segundo processo. Vou pegar. Vou prosseguir. Aí vamos ver que vai voltar a correr normalmente. O processo de um para o outro. Aí eu vou pegar e vou finalizar. Aí vamos perceber que demora um tempinho. E depois só vai ocorrer só o processo 2. Aí podemos observar que, ao eliminarmos um processo em estado suspenso, o processo não é eliminado imediatamente, pois o processo será eliminado quando esse processo estiver localizado na fila de execução, e não em modo suspenso, porque deste modo o processo não executa qualquer ordem dada até que seja ordenada a volta para a fila. Após isso, esse processo entra em suspensão para que outro processo seja executado, portanto não poderá receber nenhuma ordem até que seja executado novamente. E é isso, obrigado pela atenção.